Então, para falar desse tema, mais uma vez, da batalha espiritual, eu quero convidar você para você abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Nós vamos ler do verso 15 ao 20, para começarmos, e depois tem um monte de textos aqui, viu, Cláudia, que a gente vai, nós vamos folheando, você pode acompanhar na sua Bíblia ou na tela, se assim você preferir. Mateus 7, do verso 15 ao verso 20, a palavra de Deus, ela diz assim: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês, essas são palavras do próprio Senhor Jesus para os seus discípulos, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão, ou vocês vão reconhecer se o profeta é uma ovelha, ou é uma ovelha de fato, ou é um lobo com pele de ovelha. Vocês vão reconhecer, vão conhecer através dos frutos. Batalha espiritual. Olha só, irmãos, hoje pela manhã nós conversamos dentro do tema da batalha espiritual sobre a seguinte questão: se os espíritos malignos podem fazer milagres. Será que os espíritos malignos podem fazer milagres? Eles podem operar sinais sobrenaturais? Se os espíritos malignos, dentro da chamada batalha espiritual que a Bíblia apresenta, se eles podem capacitar falsos profetas para operarem sinais sobrenaturais para enganar e escravizar as pessoas? Será que eles podem? E nós vimos hoje de manhã que sim. A resposta que a palavra de Deus dá para essa questão é sim. Os espíritos malignos são enganadores e eles têm sim capacidade para fazer maravilhas, para fazer prodígios, sinais e para enganar e escravizar as pessoas, especialmente a igreja, e desviar a igreja da fé. Então sim, os espíritos malignos podem usar seus ministros do engano para operarem sinais que são sobrenaturais, são sinais que impressionam. Eles podem fazer coisas que nos deixam impressionados, segundo as Escrituras. E por isso, nós vimos de manhã, exatamente por causa disso, porque eles têm essa capacidade de operar sinais, prodígios, milagres, visões, profecias. Esses falsos profetas têm esse poder. Então, não é um critério seguro para a igreja, para a gente identificar se um ministro é fiel ao evangelho ou se ele é um ministro do engano. A operação de milagres não é um critério seguro para a gente identificar se um ministro ele é do evangelho, um verdadeiro ministro do evangelho, ou se ele é um falso profeta. Por que não é um sinal seguro? Porque o diabo pode fazer sinais para enganar. Então, sinais sobrenaturais, exorcismos, profecias, falar em línguas estranhas, operar prodígios, milagres, todas essas coisas não são sinais seguros de que quem faz isso, eu estou diante de um verdadeiro servo de Deus. Pode ser um profeta do engano. E essa foi a nossa conversa hoje de manhã. Eu não vou repetir, está tudo lá no YouTube, depois você pode assistir se você quiser, né? Mas agora,
se é assim, se existem falsos profetas, eles têm poder para realizar sinais, para enganar. Uma pergunta importante, e eu quero conversar sobre isso agora à noite, é como nós podemos identificar um falso profeta? Se os milagres e sinais sobrenaturais não são um critério seguro para a gente identificar se o profeta é verdadeiro ou falso, como é que a gente faz então, irmãos? Porque falsos profetas aparecerão. O texto que nós lemos do Evangelho de Mateus, que é palavras de Jesus, Mateus 7,15. Cuidado com quem? Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Eles estão disfarçados. Bom, então como é que a gente se protege deles? Se sinais sobrenaturais não são um critério seguro, como é que a gente identifica? Como é que a igreja se acautela? Como é que a igreja pode se proteger desses falsos mestres que são sedutores, são oportunistas, se aproveitam do sofrimento das pessoas para atraí-las e escravizá-las? Como é que a gente se identifica então? E essa é uma questão importante para a gente não cair nas armadilhas desses profetas enganadores. E eu quero apresentar agora à noite, então, 3 sugestões das Escrituras, né? Que eu vou chamar de 3 detectores de fumaça, tá? São 3 detectores de fumaça, que você conhece, né? Detector de fumaça? O que ele faz? Quando tem fumaça, assim, quando tem uma coisa estranha no ambiente, ele faz o quê? Ele dá um alerta. 3 detectores de fumaça que a Bíblia nos dá para a gente ficar com cautela, a gente ficar alerta de que estamos diante, então, de questões perigosas, para a gente não ser ingênuo, como diz a Escritura. E essa é uma questão séria, irmãos. Por quê? Porque não é tão fácil discernir o falso do verdadeiro. Não é tão fácil assim discernir o falso do verdadeiro. Por isso, nós temos que ter cautela, por um lado, mas nós também não podemos fazer uma caça às bruxas. Ghostbusters, lembra do filme Os Caça-Fantasmas? Vamos virar agora caçadores de fantasmas, né? E caçar as bruxas. Nós não podemos, a ideia da Escritura não é nos transformar em caçadores de bruxas, mas em nos trazer discernimento, nos trazer cautela, nos colocar numa posição de vigilância, amém, irmãos? Mas não de caça às bruxas, porque como a gente identifica um falso profeta de um verdadeiro? E muitas vezes não é tão simples assim. Nós precisamos lembrar aqui da parábola do joio e do trigo. Vocês lembram dessa parábola? O que Jesus nos ensina na parábola do joio e do trigo? O que ele ensina? Que existe que os filhos do reino são o trigo, mas que o maligno também semeou o joio no meio do quê? No meio do trigo. Então, na lavoura de trigo tem joio e tem trigo misturado. E na parábola, Jesus diz que os servos daquele bom senhor, que era o dono do trigo, os servos disseram assim: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? E qual foi a resposta do bom senhor para aqueles servos? Você quer que a gente arranque o joio? E ele falou o quê? O que ele disse, irmãos? Não é para arrancar. Por que não? Por que não é para arrancar? Porque essa é uma tarefa dos anjos de Deus no juízo final, de separar o joio do trigo. E é curioso, porque os joios são filhos do maligno, diz a parábola.
Mas por que não? Sabe por quê, irmãos? Porque os dois são muito parecidos. O joio e o trigo são plantas parecidas. E elas estão misturadas na lavoura. E aí Jesus diz assim: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Se vocês começarem a fazer uma caça às bruxas, querendo arrancar joio, pode ser que vocês acabem passando a foice em trigo. Vocês acabem cometendo injustiças. Então, quando a gente está falando aqui da batalha espiritual, que existem falsos profetas, que eles têm poder para enganar, são sedutores, é perigoso. A pergunta é: como é que a gente identifica? Mas a gente identifica não é para fazer caça às bruxas. A gente tem que identificar para quê? Para ter cautela, para não sermos ingênuos e para nós não sermos enganados. Mas não é para fazer caça às bruxas, porque não é tão simples assim a gente identificar e separar joio e trigo. Às vezes eles são bem parecidos e a gente corre o risco, às vezes, de querendo ser muito zeloso pela purificação da igreja, a gente acaba sacrificando gente de Deus nesse processo. Então, não é para fazer caça às bruxas. Às vezes, meus irmãos, preste atenção, pode acontecer de um pastor, de um ministro, não ser um falso profeta. Ele é trigo, ele é ovelha, ele não é lobo. Ele é trigo real, ele é ovelha de Jesus, mas ele pode apenas, num dado momento, estar com o entendimento dele incompleto sobre a doutrina. Ele pode estar com um entendimento deficiente, ou às vezes, esse ministro é trigo, ele é ovelha, mas ele pode estar doente. Ele pode estar precisando de ajuda, não de foice. Não é foice que você dá, mas é socorro. Por isso que a gente tem que ter o quê? Tem que ter cautela, cuidado. Cautela com o falso profeta, mas também cautela para nós não virarmos pessoas que são os caçadores de bruxas da igreja e que correm o risco de cometer juízos e coisas muito sérias contra pessoas que são realmente pessoas de Deus, que eles não são falsos profetas, mas apenas eles estão num momento ou doentes ou com um entendimento limitado. O Novo Testamento ensina isso para nós. Por exemplo, o Novo Testamento fala de um mestre, um dos maiores mestres da igreja do Novo Testamento era um sujeito chamado Apolo. Quem é que já ouviu falar do Apolo aí? Levanta a mão. Quem ouviu falar do mestre Apolo? Pastor Apolo. O Apolo, ele era um grande mestre. Diz o livro de Atos que ele era instruído no caminho do Senhor, ele era fervoroso de espírito, ele falava e ensinava com precisão, olha só, ele falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João, ou seja, o Apolo era um seguidor de Jesus, verdadeiro cristão, mas ele tinha ouvido o evangelho só até João Batista, até o batismo de João, para frente ele não conhecia. Então ele era um mestre, e a Bíblia fala que ele era um excelente mestre. Ele tinha um poder de convencer as pessoas enorme, um grande pregador. Mas o ensino dele era o quê? E o entendimento dele do evangelho naquele momento era ainda limitado, incompleto. Aí o livro de Atos, e o Apolo estava na cidade de Éfeso, na sinagoga judaica em Éfeso.
através das Escrituras, convencendo os judeus que Jesus era o Cristo, mas o ensino dele não era completo, era deficiente em algumas coisas. O Apolo. Aí diz que ele começou a falar na sinagoga ousadamente, lá na cidade de Éfeso, quando um casal, quem é que lembra o nome do casal? Priscila e Áquila, que eram discípulos do apóstolo Paulo. Priscila e Áquila o ouviram falar, e aí eles levaram o Apolo com eles, e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus, e corrigiram o irmão Apolo. O Apolo tinha um ensino incompleto. O Apolo era um falso profeta. Sabe, irmãos, a gente tolerar falsas doutrinas é muito ruim, mas também a gente fazer caça às bruxas também pode ser muito ruim. Nós temos que ter o equilíbrio e o cuidado, porque o Apolo, ele era um seguidor legítimo de Jesus, ele não era um falso profeta, mas o ensino dele ainda estava o quê? Deficiente naquele momento. E quantas pessoas assim às vezes? Quantos pastores assim? Ele não é um herege, não é um herege, mas ele precisa de ajuda. Às vezes o ensino dele ainda não está completo, ele precisa amadurecer em algumas áreas da teologia, enfim. E eu digo isso porque eu sei que eu preciso. Eu preciso, na minha vida, estar em constante o quê? Aprendizado e crescimento. Amém, irmãos? Você precisa estar em constante aprendizado e crescimento. Irmãos, eu tenho hoje convicções que há 10 anos atrás eram diferentes. Há 10 anos atrás eu tinha algumas convicções teológicas que hoje eu não tenho mais. Eu mudei. Por quê? Porque Priscila e Áquila me procuraram e falaram assim: vamos tomar um café? A Priscila, e eu acho, como a igreja precisa de Priscilas e de Áquilas hoje. Existe muita falsa doutrina, irmãos, que não pode ser tolerada, mas também existe muita intolerância ruim dentro da igreja evangélica hoje. E qualquer ensino que sai um pouquinho do quadrado, as pessoas já põem um rótulo às vezes no pastor ou alguém, é um herege. E não é. Ele só é uma pessoa que precisa se aperfeiçoar. Então por isso é tão sério a gente conversar dentro da batalha espiritual esse assunto dos falsos profetas, como é que a gente identifica, e lembrar que a palavra de Deus diz assim, tomem cuidado, porque não é tão simples assim, porque o joio e o trigo são parecidos, e a gente tem que ter então esse equilíbrio, para a gente ter a cautela que Jesus quer que a igreja tenha aqui, a cautela, tanto da gente não ser seduzido por falsos profetas e falsas doutrinas de demônios, como também a gente ter a cautela para não sair passando a foice em gente boa de Deus por aí, e já pondo no lixo. Já pensou se a Priscila e o Áquila levantassem o Apolo ensinando, e o Apolo foi até João Batista, né? E ele não sabia do resto, não sabia da ressurreição, aí alguém gritasse assim, seu herege! Não, como é bom quando a Priscila e o Áquila também estão na igreja, e eles falam assim, vamos lá em casa tomar um café? Porque foi o que eles fizeram. O texto fala que eles levaram Apolo com eles. E eles que eram muito mais maduros, muito mais experientes, discípulos do apóstolo Paulo, apresentaram com mais exatidão o caminho do evangelho para o Apolo. O Apolo cresceu, amém, irmãos? O Apolo melhorou. E aí diz o texto de Atos que quando o Apolo sai de Éfeso, ele vai para Corinto, e lá na cidade de Corinto, Apolo foi muito usado pelo Espírito Santo para auxiliar o povo de Deus na cidade de Corinto. Que bênção, né?
ao invés de sacrificar irmãos, poder ajudá-los e recuperá-los. Por isso que a gente tem que ter esse equilíbrio, e esse assunto aqui é tão sério. Como então a gente, dentro desse parêntese, como é que a gente pode distinguir então quais são os 3 detectores de fumaça? Por isso que eu uso essa expressão, detector de fumaça. Assim, são instrumentos que me alertam e diz assim: opa, deixa eu prestar atenção, deixa eu ficar esperto, amém? Não estou fazendo caça às bruxas, mas vou ter cautela, vigilância. O primeiro detector de fumaça, instrumento aqui que nos traz cautela, é que a igreja tem que aprender a distinguir entre a fé e a credulidade. Amém, irmãos? A igreja tem que aprender a distinguir o que é fé e o que é credulidade. Eu e você, nós temos que ser homens e mulheres de fé, mas nós não podemos nos tornar pessoas crédulas. Aí eu pergunto para você, qual é a diferença entre ter fé e ter credulidade? Qual é a diferença? A diferença, meus irmãos, é que fé é confiar em Deus e na sua palavra, amém? Fé é confiar em Deus e na sua palavra. E o que é a credulidade? Que é parecido com fé, mas é diferente. O que é a credulidade? Credulidade é acreditar em qualquer coisa. Credulidade, meus irmãos, é acreditar em qualquer pessoa. Credulidade não é fé. Credulidade é acreditar em qualquer testemunho que você ouve, você acredita. Muita gente do povo de Deus, eles não têm fé, eles são pessoas que têm credulidade, eles acreditam em qualquer coisa que é dita, ensinada, eles já dizem, se foi dito em nome de Jesus, então deve ser, né? Se foi profetizado em nome, deve ser. E a palavra de Deus diz que eu tenho que ter fé, mas a palavra de Deus, ela nos ensina, meus irmãos, que nós não podemos ser pessoas crédulas, porque a palavra de Deus manda, preste atenção nisso, a palavra de Deus nos manda a gente ter cautela. Não é o que Jesus disse? Acautelai-vos. Tenham cuidado. Tenham cuidado. Não acreditem em tudo que é dito para vocês, em nome de Deus. Vocês não é para sair acreditando e dizendo amém para tudo. Quem diz amém para tudo, não é pessoa de fé, é pessoa crédula. Diz amém para tudo. A pessoa de fé, a palavra de Deus diz que ela examina as coisas. A pessoa de fé não diz amém para tudo. A pessoa de fé, a palavra manda ela testar coisas, pessoas, palavras, ensinos, se acautelar de profecias, de doutrinas e fazer testes e examinar as coisas. Então, o primeiro detector de fumaça é esse, assim, para a gente poder reconhecer a possibilidade de um falso mestre, de um falso profeta, é eu entender que eu tenho que ter fé, mas a palavra de Deus diz que eu não tenho que dizer amém para tudo que é dito e ensinado, porque isso chama-se credulidade. Se não, veja, 1 de João 4,1, consegue abrir lá, Cláudia? Primeira carta de João, 1 de João, capítulo 4, verso 1. Olha só como a palavra é clara. Amados, não deem o quê? Não deem crédito, não digam amém a qualquer espírito. E espírito aqui na carta de João, ele está falando aqui de pessoas, não é espírito maligno agora, mas são pessoas. Não deem, igreja, vocês ter fé não é dizer amém para tudo, não deem crédito a qualquer pessoa, a qualquer espírito, mas provem, testem essas pessoas, esses espíritos, para ver se procedem de Deus, porque muitos, o que, irmãos? Falsos profetas têm saído do mundo
afora. Como tem muito falso profeta, você não tem que ficar acreditando em tudo. Porque a gente tem medo, não tem medo? Assim, será que eu estou sendo incrédulo se eu assim, não dar crédito para algumas coisas, ou ficar com o pé atrás? Eu estou sendo incrédulo? E não, você só está deixando de ser crédulo. Porque nós temos que provar. Então, olha só sobre as profecias. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20 a 21. 1 Tessalonicenses 5, 20 a 21. Olha só. Não desprezem as... Amém, irmãos? Não é para desprezar as profecias, mas olha o que ele fala agora no verso 21, no verso seguinte, sobre as profecias. Façam o quê? Vamos ler juntos? Examinem. Então, não desprezem as profecias, mas tem que fazer o quê? Tem que examinar. Eu tenho que parar, pensar, falar, escuta, isso aqui é bom, isso aqui edifica, isso aqui está alinhado com a palavra de Deus. Eu tenho que examinar. Então, eu não posso ser uma pessoa que tem credulidade, que fica acreditando, dizendo assim, dando crédito para tudo que é dito em nome de Jesus. Qualquer um aparece, falando qualquer coisa, em nome de Jesus, ele fala assim, amém. Não, eu tenho que examinar, eu tenho que ponderar. Porque é isso que pessoas de fé fazem. E nós poderíamos dar muitos exemplos dessa ordem que a Bíblia dá da gente examinar. Então, primeiro detector de fumaça, assim, que me ajuda a eu ficar com cautela, dizer assim, opa, preciso vigiar. Está apitando o som ali. Então eu preciso, me alertar. É que eu tenho que distinguir o que é fé e do que é credulidade. Eu tenho que ser uma pessoa de fé, mas a Bíblia fala que eu não posso ser uma pessoa que dá crédito para qualquer coisa. Dita em nome de Deus, dita em nome de Jesus. Amém, irmãos? Se você precisa buscar essa maturidade, se você não quer ser enganado. O segundo detector de fumaça aí para a gente entender é que qual é o principal teste dos profetas e das profecias. E o principal teste não é o sinal miraculoso, como a gente viu de manhã. Qual é o principal teste, então, dos profetas e profecias? Vamos ver Deuteronômio capítulo 13, do verso 1 ao 5. Olha que texto interessante. Aqui Moisés falando lá em Deuteronômio. Olha que coisa interessante, irmãos, que a palavra de Deus diz. Deuteronômio 13, do verso 1 ao 5. Se aparecer no meio de vocês, Igreja Batista de Itaberaba, Igreja Evangélica Brasileira, se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador. O que é sonhador aqui? É aquela pessoa que faz previsões através de sonhos e visões, tá? Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal e prodígio, ele anuncia um sinal, faz uma previsão, ou um prodígio, uma coisa, um milagre, uma coisa miraculosa que impressiona, se aparecer no meio de vocês. Verso 2, e se acontecer esse sinal ou prodígio, olha só, de que ele falou, aconteceu, ele é um verdadeiro profeta? E agora? Apareceu o profeta, o sonhador, falou algo e esse algo aconteceu. Nós vimos hoje, exaustivamente, que sinais e prodígios não são o quê? Não são um critério seguro para a gente identificar se é verdadeiro ou não. Porque um falso profeta pode fazer um sinal, um prodígio, que se cumpre ou não? Pode. Então, como é que faz? Olha só o que diz Moisés. E se acontecer esse sinal, ou prodígio, o dia que ele falou, e ele disser, vamos seguir a adorar outros deuses,
um outro Jesus, um outro evangelho, né? Vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, vocês não conhecem esse Deus, mas eu vou apresentar ele para vocês. Vocês não conhecem, vocês sabem muito pouco, mas eu agora como profeta, como vidente, eu vou apresentar esse Deus com profundidade para vocês. Verso 3, o que Moisés diz? Não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor seu Deus está pondo vocês à prova, para saber se vocês amam o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma. Sigam, verso 4, o Senhor seu Deus e temam somente a Ele. Guardem os seus mandamentos, deem ouvidos à sua voz, sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Verso 5, esse profeta, o sonhador, será morto. Na época de Moisés, meu irmão, era o quê? Era morto, apedrejado, esse sonhador. Agora, por que ele vai ser morto? Pois o quê? Pregou. Sublinhe na sua Bíblia aí a palavra pregou. Essa é a questão. O que ele pregou? Ele fez uma profecia e ele fez um sinal. E aconteceu ou não? Aconteceu. Ele é um verdadeiro profeta? Eu não sei. Como é que eu vou saber se é verdadeiro ou não? Por aquilo que ele prega. E se a pregação dele está afastando a igreja do único e verdadeiro Deus, a pregação dele revela que ele é um falso, ainda que os sonhos dele se cumpram. Pois pregou rebeldia contra o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito e os resgatou da casa da servidão. Com essa pretensa pregação de que eu vou apresentar Deus de um jeito que vocês não conhecem, uma profundidade que vocês não têm, e aí ele prega mentiras. Esse profeta, o sonhador, quis afastá-los do caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou para que andassem nele. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Amém, irmãos? Então, qual é o principal teste do profeta e da profecia? É o ensino do profeta. O que ele anda pregando? O que ele anda ensinando? O principal critério não é se os sinais miraculosos que ele fala, ou profecias, ou visões, se realizam. Porque um falso profeta pode falar coisas que se realizam. O principal sinal é o que essa pessoa, que evangelho que essa pessoa está pregando. Que doutrina que essa pessoa está pregando. O que ele prega e ensina está alinhado com a palavra de Deus. E esse é um teste importantíssimo que a palavra de Deus nos coloca aqui. Irmãos, hoje no meio evangélico brasileiro há muita carência de ensino sério das Escrituras. Muita carência. A igreja evangélica brasileira tem, assim, ela tem abandonado o culto racional, onde tem ensino, pregação da palavra, explicação, alerta, tem abandonado pelo quê? Abandonado essa instrução na palavra por emocionalismos, muito emocionalismo na igreja, cultos onde as pessoas ficam horas ali, ou cânticos, ou profecias, ou não sei o que, revelações, muito pouco ensino. E o culto racional tem sido deixado de lado pelo culto emocional, porque o legal é sentir, né? Legal é sentir. Nossa, hoje o culto foi bom. Por quê? O que foi ensinado? Não foi ensinado nada, mas eu me arrepiei.
Eu tive uns arrepios, assim, lá, a hora que o pastor levantou a mão, assim, eu senti um negócio, assim, e aí aquela fumaça, meia luz, aquelas coisas, assim, e a gente vai sentindo, eu senti a presença de Deus. Mas o que você carrega de conteúdo para a sua vida? É quase nada. Mas eu senti. E a gente está vivendo esse tempo. E por isso que os falsos profetas, eles se alegram, porque as pessoas não estão mais com aquele culto racional. O Senhor Jesus, concordando com a lei de Moisés, ele disse que o grande mandamento é amar a Deus com todo o teu coração, mas também com todo o teu entendimento. A gente ama a Deus com o coração, com as emoções, amém, irmãos? Mas nós também temos que amar a Deus com o nosso raciocínio, com entendimento. E por isso que uma das coisas que nós queremos aqui na nossa igreja, e é uma oração que a gente faz, um desejo que a gente tem, é que aqui na igreja, a igreja é uma igreja que prioriza o ensino da palavra. Nós queremos ser uma igreja que prioriza a instrução bíblica. Sempre. Queremos ter o louvor, a adoração, tantas coisas que são tão importantes também para a nossa fé, mas o ponto central da nossa caminhada, irmãos, como igreja nós queremos ser uma igreja que leva o ensino da palavra a sério. Não é uma igreja voltada para os emocionalismos, mas uma igreja voltada para a instrução na palavra de Deus. Escola bíblica dominical, os cultos, os nossos cultos de domingo, porque isso é um valor para nós. E porque esse é o grande teste, como diz aqui Moisés. O grande teste é, o que essa pessoa está pregando? O que esse profeta que está fazendo adivinhações, o que ele anda pregando? E o que ele está pregando vai contra a vontade de Deus? Contra o que Deus revelou na sua palavra? Então não ouçam esse profeta, diz aqui a palavra de Deus. E o terceiro detector de fumaça, para a gente ficar assim alerta, é o teste de Jesus. Qual é o teste de Jesus que nós lemos? Nós lemos em Mateus 7, o teste de Jesus. Pode voltar lá para Mateus 7, né? Do verso 15 ao verso 20. Qual é o teste de Jesus, irmãos? Para a gente ficar aqui com cautela, vigilante. Não é caçando bruxa, mas é vigilante para não cair em engodos. Qual é o teste? É o teste do fruto. O fruto da árvore, que é o teste do caráter. Como é que eu identifico se aquele profeta ele está saudável, está andando no caminho de Deus, é um bom ministro ou é um ministro complicado? Como é que eu identifico isso? Além do ensino, e eu examinando as coisas que são ditas, Jesus nos ensina aqui, olhem também para que tipo de fruto de vida essa pessoa está dando, o caráter, porque o fruto aqui nos fala também de caráter. O que Jesus está dizendo aqui em Mateus 7, meus irmãos, é que com o tempo, o caráter e a intenção da pessoa sempre aparece, amém? O fruto é um símbolo, dentre outras coisas, um símbolo do tempo. Porque o fruto, ele sempre aparece no final de um tempo, na árvore, não é verdade? Tem uma árvore, e aí a árvore tem todos os ciclos de existência dela, e aí lá no final de um tempo aparece o quê? Aparece o fruto. O fruto é inevitável. O fruto vai aparecer com o tempo, porque o profeta pode estar disfarçado em pele de cordeiro, tentando enganar,
Mas eu sei uma coisa, que com o tempo a essência dele vai aparecer. Com o tempo a intenção da pessoa sempre aparece. Os frutos do caráter, como diz Gálatas, capítulo 5, amor, alegria, paz, bondade, paciência, longanimidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Esses frutos, com o tempo, vão aparecer, ou pode aparecer fruto ruim. Mas é o teste de Jesus, é o teste também do caráter. Meus irmãos, o falso profeta, ele é caracterizado na Bíblia, ele é uma pessoa que ela tem a intenção de tirar vantagem das pessoas. Com o tempo a intenção aparece. E quando aparecer, eu tenho que dizer, olha, não estou junto nisso aqui, não tem o meu apoio para esse tipo de engano, para esse tipo de situação. Eu não devo dar ouvidos e não devo apoiar, porque com o tempo as coisas aparecem, diz Jesus. É muito curioso esse teste do caráter que Jesus fala para a gente observar. Quando eu convivo com o profeta, eu sei que ele não é perfeito, porque ninguém é perfeito, mas essa pessoa tem demonstrado o caráter de Jesus, o caráter de Cristo? Ou ela tem demonstrado outras coisas? Ela é o hipócrita que nós vimos na semana passada, que ensina e prega uma coisa, mas quando eu me aproximo e olho para a vida, eu vejo que ele vive uma outra coisa completamente distinta e diferente. Ele não vive, não demonstra no seu ser o Evangelho de Jesus. Então isso para mim me faz ter esse sinal de alerta. Um dos maiores falsos profetas da Bíblia, que é um ícone bíblico de falso profeta, é um sujeito chamado Balaão. Vocês já ouviram a história de Balaão, né? Balaão, e eu sou a mula falante, né? A mula de Balaão falou, né? Olha que experiências incríveis que teve, sobrenaturais que teve esse profeta. Profeta, só que ele é falso. Balaão é o exemplo de um falso profeta. A falsidade de Balaão estava nas profecias dele ou não? Não, porque as profecias dele registradas na Bíblia eram verdadeiras. Não é incrível? O Balaão tem 5 profecias dele registradas. As profecias dele são verdadeiras. Então, por que ele é um falso profeta? Porque a falsidade não estava nas profecias, a falsidade estava no coração dele. E com o tempo, essa falsidade do coração apareceu, veio para a luz. Porque por mais que o profeta, ele se disfarce, ele é um lobo que se disfarça com pele de cordeiro, Jesus está dizendo assim, uma hora a árvore vai mostrar a sua essência. Vai mostrar. Com o tempo, a verdade vai aparecer. E quando aparecer, tenha cautela, não se engane. Não se engane, diz Jesus, porque essas pessoas não têm nada a ver comigo, como diz Moisés, não as ouçam. O profeta Balaão é falso porque, conquanto ele profetize verdades, a intenção dele era ganhar dinheiro e poder. E a intenção do falso profeta é sempre essa, é ganhar dinheiro e ganhar poder. A intenção é tirar vantagem das ovelhas. O teste do caráter. Eu encerro dizendo uma coisa interessante que o Novo Testamento nos coloca. O Novo Testamento, ele nos apresenta uma lista das qualificações dos presbíteros, dos pastores, dos líderes que a igreja deve procurar observar. Isso está lá na primeira carta de Paulo para Timóteo. As qualificações dos pastores, dos bispos, dos presbíteros,
dos líderes. E sabe o que é curioso, meus irmãos? É que lá, em nenhum momento, se fala, por exemplo, que o presbítero tem que ter o dom de línguas. Não está dito isso. Lá, em nenhum momento se fala que o presbítero tem que ter uma unção especial para fazer milagres. Lá, nas qualidades do presbítero, em nenhum momento se fala que ele tem que ter dons carismáticos para ser um líder da igreja. Não. O que se fala lá, a lista, é que, primeiro, ele tem que ser apto para ensinar, ele tem que ter fidelidade ao ensino do evangelho. Amém? E a segunda coisa é que ele tem que ter um caráter aprovado. As qualidades bíblicas é fidelidade ao ensino e um caráter aprovado. Tem que ser uma pessoa sóbria, tem que ser uma pessoa bondosa, tem que ter o respeito de dentro da sua casa, tem que ter o bom testemunho para com os de fora. São essas as qualidades. Tem que ser uma pessoa que não é briguenta, não é irascível, mas é uma pessoa, ele tem que ser paciente. Essas qualidades de caráter é que está escrito lá. Não tem absolutamente nenhum momento que se fala de questões miraculosas e dons carismáticos que o presbítero tem que ter e que a igreja tem que buscar. Mas hoje em dia, exatamente em muitos lugares, o que se busca do pastor e do líder ele faz milagres, ele expulsa demônios, tudo isso, e não é assim que o Novo Testamento apresenta, porque para o Novo Testamento, muito importante é o teste do caráter. Amém, irmãos? Então, seja uma pessoa de fé, mas não dê crédito para qualquer coisa, não seja crédulo. Amém? Observe sempre, meu irmão, o que está sendo ensinado, a pregação. Isso que está sendo ensinado é coerente com a palavra de Deus? E em terceiro lugar, os frutos de caráter. Essa pessoa que eu estou ouvindo e que está falando tantas coisas, mas essa pessoa, ela é uma pessoa íntegra? Ou o caráter dessa, ela tem dado demonstrações que o seu caráter é duvidoso? Essas três coisas são sinais de alerta para que a gente não caia em enganos desses muitos falsos profetas que muitas vezes andam por aí. Amém, igreja? Vamos orar?